a seleção brasileira mais evitou um vexame histórico de ser eliminada na segunda fase, ou mostrou que tem casca, mostrou que agora está pronta para novos desafios no mata-mata dessa competição? Você tem um mas eu acho que as duas coisas são verdades. No intervalo, o Brasil estava enfrentando o que, talvez injustamente, talvez um pouco, seria visto com um vexame histórico, né? Eu gosto de falar, algumas pessoas não reagem bem, mas eu gosto de falar que vocês no futebol são meio tipo snobs de tradição, né? Eu cresci, eu acho Galvão, narrador sensacional, mas ele ainda é a porta-voz de um certo tipo de ufanismo de 58 até 70. Eles não têm a mesma intimidade com a bola, né? Tudo isso aí. Eles não são de ramo. Você estava perdendo para um time dessas que classificou para a Copa do Mundo pela primeira vez em 98, né? Nem nos quartos finais, nem nos últimos 16. Nos últimos 32, teria sido o pior desempenho da seleção brasileira desde 34. Então, realmente, isso é forte. Então, realmente, evitou um vexame, o que teria visto, então, o que ia acontecer com o Ancelotti depois disso aí? Né? Imagina as dificuldades. Um cara que tem um contrato para mais 4 anos. Então, evitou um monte das coisas. Mas também, opção 2, mostrou casca, porque buscou soluções, às vezes fazendo coisas, e às vezes fazendo nada. E isso é um dos grandes secretos de Ancelotti. Às vezes ele não faz nada. Você lembra aquele final do Champions? O Real Madrid time de Alemanha, foi Dortmund. Estava apanhando no intervalo. Estava primeiro tempo. O que ele fez? Nada. A gente faz erro. 99% dos técnicos ia tirar Casemiro no intervalo. Custei acreditar quando eu vi Casemiro voltando para o segundo tempo. Quem estava com a razão? Carlo Ancelotti, né? Às vezes a coisa certa para fazer é nada, mas também houve coisas interessantes que ele fez no andamento do segundo tempo. Então, opção 1, opção 2, os dois são certos. A gente tem uma Copa do Mundo diferente, são agora 48 países, classificaram 32 e criou-se esse novo estágio mata-mata, que a seleção brasileira, na minha visão, sim, teria sido um vexame para o tamanho dessa seleção cair fora nessa fase. Mas a seleção brasileira faz uma vitória contra o Japão que, ao mesmo tempo, eu acho que serve para dar casca, ou como a gente está sugerindo aqui na nossa tarja, para colocar os pés no chão. Tivemos um jogo complicado contra Marrocos na estreia, também saindo atrás. É uma defesa que, quando confrontada com seleções minimamente organizadas, dá espaço, concede gol e tem que correr atrás. Correu atrás do Marrocos, correu atrás do Japão. Contra o Haiti e contra a Escócia, duas seleções que não tinham a mesma competitividade. O Brasil venceu com tranquilidade por 3-0. Alguns pontos que me chamaram a atenção. O Casemiro faz um primeiro tempo horroroso. Por isso que o Tim fala que era inacreditável que ele voltasse a campo no segundo. Porque o primeiro tempo do Casemiro é coisa de almanaque ao contrário. É coisa de não seja assim, não faça isso. Mas a postura toda do time me incomodou muito. Diversas vezes depois do 1-0, e aí uma janela rápida, a seleção brasileira ela volta muito pior da parada para a hidratação. Tanto é que o gol do Japão sai nesse momento de desconcentração. O Danilo erra um passe, eu até falei na minha live ontem no canal, na madrugada, que um erro de passe brasileiro no campo de defesa. O Toninho Cerezo já fazia isso em 82, esse passe meio displicente que atravessa a zaga, mas tem muita coisa errada ali. O Casemiro não dá o bote correto, não consegue aproximar. Você tem Bruno Guimarães, na minha opinião, aliás, Bruno Guimarães não, você tem o Gabriel Magalhães recuando excessivamente. A gente até falava um lance que lembra um pouco o gol da Bélgica, o gol do De Bruyne,
em 2018. Ele vai deixando, não tem o momento certo de dar o bote. Quando você vê, você permite um espaço para um chute e o Alisson toma um gol parecido com o que ele tomou contra a Bélgica, sem muita culpa para mim, na minha opinião, porque a defesa acabou deixando aquele espaço. Depois desse 1-0, a seleção brasileira entra numa espiral de permitir, de aceitar a marcação japonesa. O Japão estava marcando com linha de 5, duas linhas bem compactadas e fechando. Era o tempo todo gente na área e a seleção brasileira não tinha ninguém. Naquele momento, nem o Ryan aparecendo, pedindo bola. O Paquetá em diversos momentos com a bola sem saber o que fazer com ela, porque ninguém aparecia, ninguém dava opção, ninguém se aproximava, ficava todo mundo escondido na marcação japonesa e ficou naquilo. Até foi muito engraçado, eu vi o jogo ontem na maior parte do tempo com a Globo, né? O SBT com o Galvão Bueno, fiquei numa tela menor aqui, mas eu vi com o Everaldo Marques e a Cristiane, grande jogadora Cristiane, que está se revelando uma grande comentarista e leitora de jogo também. Ela até usa um termo que escapou no ar, que é: desse jeito, um fica puto com o outro. Ela usou esse termo na transmissão da Globo, o Everaldo Marques até brinca com ela. Ficou o quê? Ficou o quê? Mas é isso mesmo, que os jogadores não estavam se entendendo diante dessa falta de atitude. Segundo tempo, volta completamente diferente, o Endrick entra. Acho que o Endrick teve um papel mais fundamental do ponto de vista tático do que propriamente de pegar a bola, de fazer ele as jogadas. Mas é uma seleção brasileira que consegue ter uma atitude diferente.